E aí, amigos e amigas, estamos aqui agora para começar nosso assunto que é isomeria, assunto de fundamental importância, e vou lhe avisando logo, não tenha pressa para aprender esse assunto, senão você não aprende. Isomeria é com calma, você só aprende quando termina o slide, quando eu termino tudo, você cria a linha de raciocínio e aprende. Você já me conhece, sem enrolação, seja bem-vindo, seja bem-vinda, todos vocês, direto ao ponto. Tudo começou, meus amigos, essa coisa de isomeria, em 1823. Com um cientista chamado Justus e outro cientista chamado Wolff estavam trabalhando de maneira independente. O Justus com fulminato de prata e o Wolff com cianato de prata. O Justus percebeu que a fórmula dele, do fulminato de prata, era AgCNO e a do cianato AgNCO. Então o que é que os caras perceberam? Os caras perceberam o seguinte: enviaram o trabalho para um carinha chamado Gay-Lussac, que era quem publicava os artigos científicos, que é o do lado dos gases, que você deve conhecer. E aí, quando foi publicado, porque assim, o Justus e o Wolff não se conheciam, então não sabia o que eles estavam fazendo. Vai parar na mão de uma única pessoa, que é para analisar o trabalho dos dois. Aí ele percebeu que os dois compostos eram totalmente diferentes, mas que tinham a mesma fórmula, praticamente. A fórmula era a mesma. E aí, amigo? Bom, e aí os caras ficaram intrigados. Só que quando você está intrigado, você manda para quem sabe. E naquele tempo, quem mais sabia, a maior autoridade científica da época, era o nosso Berzelier, que disse: me dá isso aqui que eu vou estudar. Vou estudar porque realmente a coisa aqui é estranha. E aí a coisa foi andando. Em 1828, Química Orgânica estava começando, tá? Química Orgânica mesmo, que tem na aula de introdução à Química Orgânica, que é bom você assistir, a força vital começou a cair. Que é aquela força que o pessoal dizia, na verdade, né, que os organismos vivos eram capazes de produzir compostos orgânicos, e apenas eles. E aí o próprio Wolff, esse carinha aí, percebeu o seguinte, que essa substância inorgânica, ao sofrer um aquecimento, virava uma substância orgânica. Na verdade, o cianato de amônio se transformava em ureia. O próprio Wolff percebeu isso e foi, na verdade, contribuindo de certa forma para mostrar que você poderia ter substâncias diferentes, mas que apresentavam a mesma forma, E aí, com o passar do tempo, 1830 mais ou menos, o Berzelier, com a ajuda do Justus, já estava trabalhando em cima disso, já estava com aquela coisa, com as coisas bem avançadas. E aí ele disse o seguinte, que os compostos apresentavam a mesma composição de elementos, mas a disposição de átomos era diferente. Os átomos estavam dispostos de maneira diferente. E aí começaram algumas observações. Eles, estudando o ácido tartárico, perceberam a mesma coisa. Então os caras começaram a ficar intrigados. Pô, esses caras aí, amigos, são diferentes, mas são iguais. Que negócio é esse? Bom, utilizando as palavrinhas da época, iso quer dizer igual. Meros quer dizer partes, que nós estudamos lá nos poliméros. Então eles acabaram determinando o seguinte, que os compostos desse jeito, eles são isômeros. Como assim, amigo? Os compostos que são diferentes, mas que têm a mesma fórmula, eles são isômeros. E aí nasceu a isomeria, como sendo o estudo de dois ou mais compostos diferentes que têm a mesma fórmula molecular. Rapaz, assim que tudo nasceu. Só que para a escola, você faz uma diferença de isomeria. Você estuda isomeria plana ou constitucional e estuda isomeria espacial, que a gente vai ver depois. Então, primeiro na plana. A plana é aquela que os isômeros têm a mesma fórmula, mas que alguma coisa muda, alguma coisa diferente. Como é que é isso, amigão? Bom, são 5 coisas que eu tenho que lhe mostrar. Vou lhe mostrar uma de cada vez. Primeiro, na cadeia. Como assim? Diferença no tipo de cadeia? Eu não consigo entender. Claro, eu não vou ter ainda. Tenha calma que eu vou colocar tudo no lugar e você vai perceber. É o seguinte. Quando você tem um cara como esse aqui, ó, por exemplo. Esse composto aí é o nosso querido but-1-eno. But-1-eno é um alceno. E esse cara aqui, se você olhar bem para a carinha dele, esse cara tem nome. É metilciclopropano. Isso que é importante você saber o nome desses caras. Se você tirar a fórmula molecular, você vai perceber que aqui tem 4 carbonos, but, ou então você contar aqui. E aqui você tem o metil e o prop. Então aqui você tem 3, com mais 1, 4 carbonos também. Então o que é que isso quer dizer? Que eles vão ter a mesma forma. Se você contar os hidrogênios, você vai achar aqui a quantidade de hidrogênios igual a 8. E aqui também igual a 8. Aqui também é igual a 8. Aí você diz, amigo, mas eu preciso fazer isso? Não, geralmente as questões já dão as fórmulas iguais. Mas, se você quiser fazer com segurança, você tem que contar todo mundo. Por isso tem umas aulas de introdução à química orgânica ensinando a contar isso daí.
Vai ver para você poder jogar duro. Você diz, e aí? E é que se você observar, essa cadeia é uma cadeia normal e essa cadeia é uma cadeia ramificada. Então o que é que isso quer dizer? Que eles têm a mesma fórmula, mas a disposição da cadeia é diferente. Uma está normal, outra está ramificada. Aí você diz que eles são isômeros de cadeia. Aí na prova o cara bota assim, butil-eno e metilciclopropano são isômeros de... Aí você vai lá, peraí. Se é butil-eno, não tem ramificação. Se é metil, já tem ramificação. Então a diferença está justamente na cadeia. Um é normal, outro é ramificado. Ou então, ele pode chegar para você e colocar algo desse tipo aqui, para poder o cara ficar ligado. Como é que é isso aqui, amigão? Bom, esse cara tem nome. Esse cara é chamado de propeno. O propeno, mas geralmente é só propeno, que é a única possibilidade que ele tem. Aí você diz, e esse aqui? Bom, esse aqui também tem fama. Esse cara aqui é famoso. Esse cara aqui você chama de ciclopropano. Se você observar, eles têm a mesma forma. As cadeias são normais. Essa cadeia é normal e essa cadeia é normal. Aí você diz, ah, tá certo, amigo. E aí? Bom, e aí que é o seguinte. Aqui é uma cadeia aberta e aqui é uma cadeia fechada. Então você percebe que também tem diferença na cadeia. Até porque a cadeia se classifica de acordo com 4 critérios. Aí você diz, ah, amigo, então quer dizer que essa cadeia aqui é aberta e a outra fechada? Justamente. Agora, normal, normal. Beleza. Ah, então também são isômeros de cadeia. Sim, se ele bota lá, propeno e ciclopropano são isômeros de... Aí você já se liga logo, né? Propeno não tem ciclo, então é aberto. Ciclopropano tem ciclo, então é fechada. E você vai fazendo a classificação. Além disso, ela é insaturada e essa aqui é saturada, para confirmar mais ainda que tem isomeria de cadeia. Então ele bota os compostos ou bota as fórmulas, para você dizer qual tipo de isomeria, ou bota os nomes. E vai lá e ele pergunta, que tipo de isomeria é essa? Aí você vai lá e vê a diferença. Ah, rapaz, tem mais, amigo? Tem um monte para você ver aqui. Um monte, você ficar bem craque logo. Esse cara, por exemplo, aí tem nome, viu? Chama de propino. E esse cara aqui também. Esse cara aqui também tem. Esse aqui é o ciclopropeno. Se você observar, isso é uma cadeia aberta, isso é uma cadeia fechada, igual a de cima. Só que a de cima, ela tinha duas coisas para analisar. Aqui só tem uma, que as duas são insaturadas. As duas são insaturadas. Mas, de qualquer forma, tem diferença na cadeia. Basta ter um critério, que já é isômero de cadeia. Se tiver dois, melhor ainda. Já confirma mais ainda. Ah, rapaz, entendi. E qual mais que eu tenho? Bom, você pode ter também uma cadeia assim, para você poder se ligar. Uma cadeia dessa bonitona, onde esse cara aqui, isso aqui é uma amina. Isso aqui é o etilamina. E aqui você vai ter esse cara aí, ó, que é o dimetilamina. Se vocês observarem, as cadeias são abertas e as cadeias são normais. E ainda são, aí não tem nem ligação dupla, não tem nem saturação. Agora tem uma diferença. Essa é homogênea e essa é heterogênea. Então, cadeia homogênea, cadeia heterogênea, então significa dizer que são isômeros de cadeia. Isômero de cadeia. Ah, porque aquele não é heteroátomo. Aquele não é heteroátomo. Ah, tá certo. Tem mais outro? Tem. Isomeria de posição. O posicional. Como é que é isso, amigão? Aí você vai ver onde é que está a diferença. Eu vou lhe mostrar que você aprende mais isomeria quando está treinando. Então, deixa eu lhe mostrar aqui com os exemplos. Ó. Se você pegar um cara desse tipo aqui, por exemplo, uma estrutura dessa bonitona, como você está vendo aí. Isso aí, eu tenho 5 carbonos na cadeia principal. 5 carbonos. E repara que isso aqui vai ser chamado de metil, que é a ramificação. Então, esse cara seria o 2-metilpentano. Repara que eu botei uma cor diferente aqui. Carbono 2 tem metil. Pente porque são 5. E ano porque as ligações são simples. Repara que se eu pegar uma outra estrutura semelhante, que aí você pode ver como as coisas são parecidas, mas não são iguais. Esse cara aqui, ó, se você observar, você também tem 5 carbonos. Só que agora seu metil está no carbono 3. Só que eu botei a cor até diferente. Então seria 3-metilpentano. Repara que as cadeias são normais. Repara que as cadeias são ramificadas. E repara que as cadeias são saturadas. Então não tem isomeria de cadeias. As cadeias são exatamente iguais. As cadeias são iguais. Agora a diferença está na posição da ramificação. Então repara que aí eles são isômeros de posição. Porque o radical ficou diferente. Você vê que de cadeia não é. Porque as cadeias são iguais. Cadeia aberta, aberta. Ramificada, ramificada. Saturada, saturada. Ah, agora ficou mais claro, justamente. Mas eu boto mais exemplo. Para você poder ficar mais claro, para ficar mais claro na sua cabeça ainda.
Quando o cara bota uma estrutura como essa aqui, ó, toda bonitona assim, ó, toda perfeita. Isso aí tem 3 carbonos na nossa cadeia, na cadeia principal. Esse cara. Isso aqui é chamado de propan 2-ol. Isso aqui é um álcool. Isso aqui é um álcool. Repara que tem 3 carbonos. E aqui a hidroxila, que é do álcool, está no carbono 2. Repara que aqui vai ter também uma estrutura bonita, uma estrutura bacana, uma estrutura legal, que é esse cara aqui, ó. Olhe bem aqui agora qual é o lance, ó. Você tem uma cadeia que é basicamente a mesma. As cadeias são abertas. Cuidado para não confundir uma coisa. O cara acha que OH é ramificação, não é não, vô amigão. Ramificação é só carbono. Só carbono é ramificação. Então essa cadeia não é ramificada, é uma cadeia normal, igual a essa. Agora a diferença está aqui, ó. Isso aqui é chamado de propan 1-ol. Então a hidroxila está no carbono 1. Aqui está no carbono 2. Então a posição do grupo funcional caracteriza a isomeria de posição. Ah, rapaz, tô entendendo esse cara aí. Pois é, pois é, pois é. Aqui é um exemplo 3. Que aqui tem 2, não sei porque tem 2, mas aqui é exemplo 3. Repara que esse cara aqui, você conta da esquerda para a direita por causa da dupla. Isso aqui é chamado de but-1-eno, já que a ligação dupla está no primeiro carbono. Se você pegar um outro cara aqui, outro carinha aqui bonitão, que é esse cara, ó, quando você conta, você percebe que a dupla está no 2. Repara que eu mudei a cor dele. Então aqui é but-2-eno. Repara qual é o lance. Cadeia normal, normal, aberta, aberta, insaturada, insaturada. Não tem diferença na cadeia. Mas a dupla está aqui, ó, no carbono 1. A dupla no carbono 2. Então aqui a posição é da insaturação. Então se a posição é da insaturação, significa dizer que está isômero de posição. Então perceba que para você classificar, ele vai lhe dar o nome. Fica até mais fácil. 2-metilpentano, 3-metilpentano. Todo mundo é metilpentano. Então a cadeia é a mesma. Agora um é 2, outro é 3. Então mudou a posição do radical. Aqui é a mesma coisa. Propan 2-ol, propan 1-ol. Bom, todo mundo é propan-ol. Só mudou 1 e o 2, então mudou a posição. But-1-eno, but-2-enos. Tudo é but-eno. Agora só mudou 1 e o 2. Aí pelo nome já fica até mais tranquilo de você perceber. Então veja que você tem 2 tipos. Cadeia, posição, por enquanto. Cadeia, ou ela vai ser uma normal está ramificada, uma aberta está fechada, uma saturada outra insaturada, uma homogênea outra heterogênea. E no caso da posição, ou é do radical, ou é do grupo funcional, ou é da insaturação. Fechou? Show de bola. Então chegamos ao final dessa primeira aula de isomeria. Próxima aula, importante também, continuar a isomeria plana. Muito obrigado, valeu, fui!